Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10 com o tradicional pré-jogo antes de Santos e Corinthians neste domingo, 4 da tarde, na Vila Belmiro, jogo pelo Campeonato Brasileiro em pleno Dia dos Pais. Falo aqui em nome de Exatec Informática e também de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. No final do vídeo tem mais recado. Muito bem, meus caros, este jogo contra o Corinthians, repito, na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, no domingo do Dia dos Pais, com televisão aberta inclusive, é um jogo que o Santos precisa vencer por uma série de motivos. O primeiro, óbvio, é subir na tabela do Campeonato Brasileiro, se manter numa posição próxima dos líderes e não permitir que o rival se sobreponha a ele dentro da tabela do campeonato, né? Em termos numéricos e práticos é mais ou menos isso. Em segundo lugar, porque vencer um clássico é sempre importante. E é o segundo Santos e Corinthians na Vila Belmiro esse ano. E o primeiro a gente quer esquecer da forma como foi. Então, seria importantíssimo ganhar o jogo. A gente sabe que é um campeonato à parte para muitos torcedores, apesar de valer os mesmos 3 pontos, mas é um campeonato à parte porque tem a questão da rivalidade, não precisa ser nenhum gênio para saber disso, né? E de que forma ganhar ou perder para o Corinthians impacta na rotina do clube. Se ganhar, e dependendo de como ganhar, o Diniz vai ter um pouco mais de sossego para trabalhar, né? Eu sou um daqueles que critica algumas atitudes do Diniz, mas ao contrário de alguns aí que chamam ele de burro, que dizem que ele não presta, que ele tem que ser mandado embora, o que é uma insanidade, né? Pedir a demissão, a queda de Fernando Diniz hoje é um troço completamente sem sentido, né? Até pela falta de opções no mercado e até pelo fato de que o Diniz tem um time muito inferior ao que o Cuca tinha, né? E eu não sei onde foi que eu vi que na comparação com o mesmo número de jogos dos dois, né, Diniz e Cuca, o aproveitamento do Fernando Diniz é melhor em termos de pontos, né? Mas enfim, na hora que a pessoa está com sangue nos olhos, ela não quer saber muito de dados, números, estatísticas e coisa e tal, né? E é um time que tem problemas o tempo todo, né? Monta-se uma equipe chamada titular, quando você fala assim, pô, o Sanches está entrando no time, vai trazer um equilíbrio para o meio de campo e tal, aí você perde alguém na frente, né? O ataque do Santos até outro dia era Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme, né? O Caio Jorge foi embora. O Marinho está lesionado e está fora da partida mais uma vez, né? A informação deste sábado é que ele não fica à disposição. O Luiz Felipe, por sua vez, volta. E aí é complicado para o treinador, né? Por mais que ele tenha tido lá os problemas dele de certa teimosia, especialmente com o Pará durante muito tempo, mas é difícil você construir um time que toda hora tem alguém fora, né? Até lá atrás tinha o Luan Pérez também, enfim. As coisas elas vão mudando toda hora e é complicado. E não dá talvez para mudar tanto porque o Santos tem um time reserva, um elenco com jogadores que, dependendo do jogo, né, eles podem ajudar, né, mas são jogadores em formação ainda, então é muito difícil você ter 100% de certeza que eles vão dar conta do recado sempre. Claro, pontualmente podem ajudar, mas, repito, não é uma questão que acontece o tempo todo. Então o torcedor pega muito no pé do técnico, ele tem as esquisitices dele, eu concordo, mas a gente está falando de um elenco muito, muito enfraquecido em relação ao próprio trabalho do Diniz, ao início do trabalho do Diniz e ao que o Cuca tinha em mãos, por exemplo, né? Enfim, não dá para o pessoal pegar tanto no pé. Mas eu sei o que acontece se perder do Corinthians, aí vão dizer que ele é burro, que ele não presta, que não sei o que tem que trocar. A grande questão é que ninguém que faz críticas ao Diniz tem capacidade para afiançar, para garantir que o time jogaria melhor se fosse outro treinador, né? Se fosse o Marcelo Fernandes, se fosse o Dorival, se fosse o Rogério Ceni, que são as opções que nós temos aí, né? Algum estrangeiro ou desconhecido e tal. Aliás, eu não sei nem por que eu estou falando disso, porque, repito, é uma insanidade falar em queda de treinador.
Mas é que tem a questão do clássico, e muita gente vai vir aqui, se o Santos empatar ou perder, dizer que tem que trocar de técnico. Nós estamos em agosto de 2020, e 2021, perdão. A pandemia meio que mexeu com as nossas ideias a respeito do tempo. Então, tem que manter, tentar fazer com que o time apresentou de bom até agora volte e permaneça durante um tempo, para que essa certa estabilidade permita ao Santos fazer uma campanha tranquila dentro do Campeonato Brasileiro. Da mesma forma na Copa do Brasil, né? Eu não falei aqui no canal 10 sobre a Copa do Brasil ainda, porque até como eu já citei para vocês em vídeos anteriores, eu bato papo com vocês aqui numa boa, sou sempre muito sincero, muito autêntico. Eu fui pego aí por uma brava sinusite esta semana, já estou aqui na base do antibiótico, claro, nada incapacitante, mas me derruba em termos de garganta, nariz e tal. Tanto é que nem participei do Esporte por Esporte nesta sexta-feira. Aliás, agradeço a compreensão dos companheiros, que eu estava ontem, sexta-feira, bem ruim. E já estou melhorando por conta do antibiótico. Então, estamos seguindo nessa. E não tive a oportunidade de falar da Copa do Brasil. O Santos vai pegar o Atlético Paranaense, vai fazer o primeiro jogo fora, vai decidir na Vila, e depois, se passar, pega Grêmio ou Flamengo. Não há a menor chance do Grêmio passar pelo Flamengo, né? Vamos combinar. E aí o Santos vai pegar o Flamengo, que é o melhor time do Brasil em termos individuais e técnicos. Se o Santos chegar na semifinal da Copa do Brasil e cair, ninguém pode detonar o Diniz porque olha, o Santos não classificou contra o Flamengo. Se passar, aí sim, porque eu acho que o Santos tem que entrar com vontade, não é também entrar com medo, não. Tem que encarar, ir para cima, jogar, né, competir. E se passar, eu não sei quem segura não. Do outro lado, se o Santos passar... Bom, primeiro vamos lá, tem que passar pelo Atlético Paranaense. Mas se passar do Atlético e passar pelo Flamengo, não sei não se o Santos não leva a Copa do Brasil, venha quem vier do outro lado, né? Mas em sã consciência, dá para criticar um time com o elenco que o Santos tem, o técnico, se por exemplo cair numa semifinal da Copa do Brasil, ou até mesmo se cair na Copa nessa fase contra o Atlético Paranaense, é difícil, né? Então o pessoal precisa equilibrar um pouco mais as ideias, né? Esse radicalismo, eu sei que o torcedor é passional e coisa e tal, mas tem hora que o cara tem que parar para pensar um pouco, na vida é assim, né? Não dá para ser passional o tempo todo, não dá para cuspir marimbondo o tempo inteiro, ser verborrágico 100% do tempo, né? O Santos precisa agora de apoio, precisa de tranquilidade, precisa de torcedores que apoiem o clube no sentido financeiro também, né? Porque todo mundo só pede e não quer dar um centavo para o clube de volta, né? Eu vou continuar batendo nessa tecla infinitamente, enquanto a gente não tomar vergonha na cara. Tem gente que reclama e não tem um pingo de vergonha na cara, nunca botou um centavo no clube. Eu sei que tem gente que não tem, sei que tem gente que não tem condição, mas sei que tem gente que tem condição e não faz por sem vergonhice. Devia colocar dinheiro no clube. É uma vergonha o Santos não ter 100 mil sócios. É uma vergonha, desculpa falar, né? Então quem sabe um dia, quando a gente tiver mais dinheiro, a gente possa ter um outro treinador, né, que agrade a todos, um elenco recheado de contratações, né? Senão a gente tem que ficar aí, né, caçando um dinheirinho aqui, outro ali. Agora o Claudinho está sendo vendido pelo Red Bull pro Zenit da Rússia, né? E vai pingar aí, acho que 2 milhões de reais na conta do Santos como clube formador, né? O Claudinho que foi campeão com a seleção brasileira olímpica de futebol, medalha de ouro lá em Tóquio, no Japão. Então, é difícil você ficar pegando no pé do técnico, até dos jogadores. Os jogadores jovens estão em formação, estão em construção, alguns veteranos estão aí, né, dando até além daquilo que a gente imaginava para o futebol deles, né? Como o Jean Mota, como o Luiz Felipe, enfim. É isso, né? E o Santos vai para esse jogo sem o Marinho, então vai ter que ir com uma composição diferente de novo. Eu, por um lado, tenho um aspecto positivo, que é o fato de jogar o Marcos Leonardo. Eu acho que tem que ter centroavante no time, porque se o Marinho joga, certamente o Marcos Leonardo não jogaria. Entraria com o Marcos Guilherme ali de falso 9, e o Diniz deu indício disso na coletiva, né? Que ele faria alguma coisa do gênero. Então, pelo menos a gente vai ter aí uma montagem de equipe que vai ter 2 pontas, ou o Marcos Guilherme fazendo o trabalho que ele fez outro dia, indo mais para o meio, fazendo quase que um 4-4-2, tem a volta do Camacho, o Luiz Felipe pelo jeito vai para o jogo,
Então é o time que o Santos tem, né, sem o seu principal jogador, mas com o Sanches ali para dar uma tarimbada no meio de campo. O Corinthians deve estrear o Juliano, o Renato Augusto não. Tem um trabalho aí do Silvinho que também é bastante questionado. Vem de uma derrota para o Corinthians, para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Santos provável de João Paulo, Madison, Luiz Felipe Kaique e Felipe Jonathan, Camacho, Giamota e Sanches, Marcos Guilherme, o distinto Marcos Leonardo na frente e o Lucas Braga pela esquerda. É o que tem para hoje. Vamos nessa com coragem para ganhar o clássico, porque tem um terceiro aspecto, que eu falei dos dois primeiros, né? Tem um terceiro aspecto, que é entregar para a próxima competição. O Santos, já que estamos em tempos ainda de Olimpíada, né? O Santos está passando bastão, né? Fica trocando de competição. Quarta-feira já tem o Libertad pela Copa Sul-Americana. Você imagina na Vila jogar contra o Libertad, vindo de uma vitória no Clássico, o cara já vai dormir mais tranquilo, né? Ele não fica matutando com aquilo. Ele já entra em campo mais sossegado. E não adianta dizer que não influencia, porque influencia. Né? Quando a gente está feliz, quando a gente está contente, a gente faz as coisas com uma energia diferente. Se você comete um erro, se você falha, se você tem uma derrota, na tua profissão mesmo, os teus dias seguintes são muito difíceis, pelo menos se você tiver caráter no que diz respeito ao trabalho, né? A não ser que tem gente que é meio sem noção mesmo, né? O cara faz bobagem, não está nem aí, depois reclama da vida, né? Mas enfim, normalmente o bom profissional é assim, quando ele erra, ele se cobra e fica com aquilo na cabeça. Então é bom vir com uma vitória no Clássico para pegar o Libertad, para emendar uma sequência, porque inclusive os 2 jogos contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil serão dentro deste mês de agosto. Ainda tem isso, lembra que eu falei que ia ser uma maratona no mês de agosto? Então, a coisa vai ser nessa pegada. Vai ser Libertad, final de semana que vem Fortaleza, aí vai ser Libertad de novo, Internacional, aí vai ser Atlético Paranaense fora, Flamengo na Vila e Atlético Paranaense na Vila. Então a sequência do Santos é essa neste mês de agosto. Então, que todos nós possamos vibrar positivamente, que o Diniz se ajude também, porque ele precisa, que os jogadores entendam a importância do jogo, que eles se desdobrem ainda mais e que o Santos consiga uma vitória, que não vai ser fácil, o Clássico nunca é fácil, até pelos problemas que existem na Vila Belmiro em termos de time, né? Em termos de formação de elenco. Produtor, tempo? Quase 13. Muito bem. Então, é isso, meus caros. Vamos enxergar o jogo da forma como ele precisa ser visto, vamos ter tranquilidade. É claro que não é bom empatar ou perder em casa, é óbvio que não é, até pensando na matemática do campeonato, mas na quarta-feira já tem outra decisão. Mas eu acredito que o Santos tem condição de vencer sim. O Corinthians é um time igual a tantos outros do Campeonato Brasileiro. Eu acho que pouquíssimos times estão num patamar acima, além do próprio Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, o Palmeiras pela questão tática e o Atlético Mineiro pelos talentos individuais. De resto, é todo mundo mais ou menos igual. Então dá para chegar em boa posição no campeonato. E nas Copas o Santos pode ir longe, pode ir até a final da Sul-Americana, pode ir até a semifinal da Copa do Brasil tranquilamente, e vamos em frente, tá certo? Já falei aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, falo também em nome da Exatec Informática, que fica na Senador Feijão 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o exatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 30 20 18 77. Conheço o trabalho também pelas redes sociais. Dito isso, meus caros, fecho este vídeo do Canal 10, pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Neste domingo, quando a bola parar de rolar, não sei se vai ser tão em cima da hora do jogo, vamos ver, né? Não sei nem onde eu vou assistir o jogo ainda, que afinal de contas é domingo, dia dos pais, né? A gente chega à noite aqui, tá certo? Vocês têm um monte de live para assistir dos companheiros que fazem lives, então vocês escolham o que mais lhe agrada e assistam as lives, e depois mais tarde a gente chega aqui com o nosso vídeo do Canal 10, tá certo, meus caros? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.